Muito bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente saudar o diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, professor Dr. Manuel Jorge e Silva Neto, saudar os colegas procuradores-gerais dos ramos co-irmãos, Dr. José de Lima Ramos Pereira, doutora Fabiana Costa Oliveira Barreto, também cumprimentar Sua Excelência, o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Jaime de Cássio Miranda, saudar as demais autoridades aqui presentes, incluindo o meu amigo querido, membro auxiliar do CNMP, secretário de Educação, Conhecimento e Inovação da SMPU, também será conferencista deste relevante evento. Dizer da alegria de voltar ao convívio presencial, senhores e das senhoras. A escola reclamava isso de há muito tempo e quero crer que dentro das condições de adequação sanitária, isso se viabilizou para nossa satisfação e deixar registrado aqui, sobretudo, o nosso contentamento por se estar a discutir temas tão indispensáveis no momento em que nós necessitamos que o nosso texto constitucional seja permanentemente visitado, mas não só visitado, mas, sobretudo, visitado para ser respeitado e cumprido, para não ser um simples pedaço de papel no alerta de Ferdinand Lassalle, se transformar realmente num texto vivo, vibrante e completamente apto a realizar o equilíbrio entre os poderes e as instituições, se transformando realmente no baluarte, na sustentação das forças dos centros de poder, evitando as desarmonias, os desgastes que podem comprometer a estrutura da nossa ainda jovem, cambiante democracia. Precisamos resgatar a força normativa da Constituição, na dicção do professor Conrad Hess. E, nesse sentido, o Ministério Público Militar saúda a iniciativa de mais um grande conclave, restrito presencialmente devido à pandemia a poucas pessoas, mas que há de se multiplicar, expandindo esse conhecimento e provocando as reflexões críticas tão fundamentais no momento em que o Brasil precisa mais do que nunca que as suas instituições se mantenham sob o pálio inarredável dos freios e contrapesos, garantindo o equilíbrio das forças, sobretudo projetando responsavelmente a intangibilidade das instituições e não se caminhando para o aviltamento das atribuições, nem o apequenamento das instituições que são tão caras para o nosso Estado democrático de direito. E, nesse sentido, penso que é preciso que o próprio Ministério Público, sobre esse filtro, se mantenha sempre em permanente autocrítica, e na escola é certamente a instância mais forte, mais propícia para que se possa debater todas essas questões, mas é, sobretudo, fundamental que o Ministério Público brasileiro se mantenha na rota segura, na rota correta e, sobretudo, seja respeitada a vontade do Constituinte originário, que projetou uma instituição que pode necessariamente refletir sobre os equívocos eventualmente cometidos, mas nós não podemos deixar de perceber que os acertos são muito maiores e que os resultados são muito mais satisfatórios para a nossa República. Então, neste sentido, iria aqui saudar na pessoa do meu amigo e professor Manuel Jorge Silva Neto, esse grande constitucionalista, por mais esta demonstração de pujança nos eventos da escola, trazendo de maneira muito franca temas tão palpitantes para reflexão, com destacados expositores e conferencistas,
Deixamos aqui, então, o registro da nossa alegria e a certeza de que o evento se revestirá de máximo brilho. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Carlos Vinícius Alves Ribeiro, secretário de Educação, Conhecimento e Inovação da SMPU. Bom dia a todas e todos. Eu vou aderir ao cumprimento de toda a mesa já feito por meu querido amigo Duarte e dizer da satisfação em reabrir as portas da Escola Superior do Ministério Público da União com esse evento que cuida de um dos temas mais caros da República, que é a manutenção dos parâmetros constitucionais e principalmente o controle desses parâmetros constitucionais, como recordou também em sua fala inaugural nosso amigo Duarte. Eu parabenizo a concepção desse evento integralmente do querido amigo e agora diretor da Escola Superior do Ministério Público da União, professor Dr. Manuel Jorge, que em um ato de pura amizade me atribuiu também a função de coordenador desse evento, sendo que a organização e toda a genialidade deve ser a ele tributada. Agradeço aos palestrantes todos que se dispuseram a estar aqui hoje e agradeço àqueles que presencialmente e remotamente prestigiam esse debate. Muito obrigado, tenhamos uma ótima manhã. Com a palavra, o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Jaime de Cássio Miranda. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentos integrantes da mesa, na pessoa do nosso diretor-geral da escola, doutor Manuel Jorge. Eu queria apenas ressaltar a alegria deste momento, professor Manuel Jorge. Uma escola fechada é algo extremamente triste, né? Eu tenho certeza que durante aí 1 ano e meio, por mais que tenhamos feito diversos eventos, eu presenciei de perto, né, pelos contatos, pelas diversas vezes que conversei com o doutor Carlos Vinícius, né, do seu empenho aqui na escola, eu presenciei essa luta de manter a escola viva, fazendo cursos à distância, mantendo eventos, fazendo diversos tipos de atividade. Mas isso tudo, embora de extrema importância, não substitui a aula presencial, o contato direto com o professor e com o aluno. Então eu queria, principalmente, além de destacar a importância do tema, tão bem dito aqui pelo doutor Duarte, pelo doutor Carlos Vinícius, eu queria destacar esta coragem, né, neste momento de voltar a ter eventos presenciais, voltar à aula dentro da escola. Parabéns e que o evento seja um sucesso. Excelentíssimo colega Manuel Jorge e Silva Neto, diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União. É uma grande alegria, depois de quase 2 anos, estar presencialmente aqui na Escola Superior, ao lado de Vossa Excelência. Meus parabéns pela iniciativa. Uma grande honra compor aqui a mesa presencial. Venho para este momento com muita emoção e com muita esperança. Doutor Jaime de Castro Miranda, secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, caro colega do Ministério Público da União, meus cumprimentos. Cumprimento o colega Carlos Vinícius Ribeiro, secretário de Educação, Conhecimento e Inovação da Escola Superior do Ministério Público da União, e os meus irmãos de Ministério Público da União, doutor José de Lima Ramos Pereira, Procurador-Geral do Trabalho, doutor Antônio Pereira Duarte, Procurador-Geral de Justiça Militar. Senhoras e senhores, muito bom dia. É com muita alegria que recebi o convite para compor a mesa de abertura deste evento que visa discutir o controle de constitucionalidade em um momento tão singular.
Nesses tempos de crise, doutor Manuel, é quando a sociedade mais carece de defesa dos seus direitos e do exercício da justiça à luz da Constituição Federal. Foi o que percebemos ao verificar os dados publicados no Anuário de Justiça Brasil 2021, no último mês de junho, que traz os números de ações diretas de inconstitucionalidade analisadas pelo Supremo Tribunal Federal nos anos de 2020 e 2021. Metade delas dizia respeito, de alguma forma, à Covid-19. O ineditismo e a gravidade do cenário socioeconômico atual demandam maior reflexão quanto às implicações sociais decorrentes de eventual declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos editados no contexto de combate à crise pandêmica. Mesmo assim, não se pode desconsiderar os contornos traçados pelo Constituinte para a repartição de competências entre os entes federados e para o devido processo legislativo federal, estadual e distrital. A supremacia da Constituição, fundamento maior do controle de constitucionalidade, não é afastada em cenários de crise. No Distrito Federal, Dr. Jaime, foram impetradas 32 ações diretas de inconstitucionalidade nos últimos 18 meses, entre elas, mais de 20 leis distritais diretamente relacionadas à pandemia foram objeto de questionamento. Até a presente data, 13 das normas impugnadas foram suspensas ou declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça local, seja por invadirem espaço reservado à competência legislativa da União, seja por afrontarem a repartição constitucional de iniciativa legal, ou por violarem a lei orgânica do Distrito Federal. Nesse sentido, destaco a forte e contínua atuação do Ministério Público, tanto na análise das normas editadas, quanto na fiscalização de sua efetiva aplicação. Com isso, esperamos garantir rápida implementação de medidas emergenciais para o enfrentamento dos problemas sociais e econômicos que foram agravados pela crise sanitária. Naturalmente, isso precisa ser feito com devida observância do ordenamento jurídico e do respeito às normas constitucionais. Temos no MPDFT, Dr. Carlos, uma assessoria bastante atuante nessa área. Porém, se compararmos esses números aos de outros estados, certamente o Distrito Federal não deverá figurar entre os primeiros no ranking de ADIs ajuizadas. No DF, o diálogo prévio entre o MP, o governo e o Poder Legislativo locais representa resultados positivos contra a judicialização excessiva. Isso favorece a tempestividade da atuação e promove segurança jurídica. Também impede que um flagrante vício de inconstitucionalidade ingresse na ordem jurídica, criando expectativas que não perduram. Compreendemos ser este o caminho que apresenta melhores resultados para a sociedade, para o sistema de justiça e para a otimização dos recursos públicos. Agradeço aos colegas pela oportunidade de fala e cumprimento mais uma vez a organização deste evento pela escolha de um tema tão atual e necessário. A Escola Superior do Ministério Público da União cumpre seu papel na produção e na disseminação do conhecimento, ao propor um debate sobre questões essenciais ao aprimoramento de nossas atividades. Como eu disse no começo, é motivo de grande honra compartilhar esse momento com os colegas dos demais ramos e com aqueles que nos acompanham online. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Primeiro agradeço, saúdo o Dr. Manuel Jorge Silva Neto, colega do Ministério Público do Trabalho, subprocurador-geral do Trabalho, professor doutor, uma das referências do direito constitucional brasileiro. Aliás, eu achei graça uma vez, doutor Manuel Jorge, que minha filha chegou e doutor, papai, o senhor conhece o professor Manuel Jorge? Eu digo, de vista. Não, porque eu li o livro, é excelente. Né? Eu achei bem graça, depois eu consegui um e consegui o seu autógrafo. Né? Bom, doutor Manuel Jorge, obrigado pelo convite, diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União. Eu acredito que pela primeira vez eu vejo um membro do Ministério Público da União sem ser do MPF como diretor-geral. Isso para a gente é uma grande honra e uma satisfação. Já conversando com a doutora Fabiana e o doutor Duarte, a gente sabe que o Ministério Público, inclusive ontem com o doutor Eliane Torelli, o Ministério Público da União é um só, com 4 ramos. Então é assim que tem que ser tratado e parabenizo a Vossa Excelência
por estar neste cargo tão honroso. Doutor Carlos Vinícius Ribeiro, secretário de Educação, Conhecimento e Inovação da Escola Superior do Ministério Público da União, que nós sabemos que pela sua juventude, eu sei que a aparência juvenil esconde aí a maturidade que o senhor é capaz, da sua capacidade, eu já o conheço. Eu gostaria de ter também essa aparência juvenil, meus cabelos brancos não deixam. Doutor Jaime de Castro Miranda, secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Antônio Duarte, doutora Fabiana, diletos co-irmãos do Ministério Público da União. Minhas senhoras, meus senhores. E podemos dizer que o Brasil está passando, eu fiquei pensando o que eu iria falar, porque o evento tem como propósito certificar sobre a ocorrência de crise entre os poderes no Brasil, na atualidade, observar como o controle e constitucionalidade podem influenciar a crise e apresentar soluções de acordo com o sistema constitucional brasileiro. Tema atual, controle de constitucionalidade em crise. Eu diria que o Brasil hoje está em crise, sim, claro que está em crise. A pandemia não veio para ser algo que nós esperávamos que fosse rápido. É algo que veio trágico, que a gente começou a perceber que era algo que marcaria o tempo, quando começaram os corpos, quando os números começaram a criar nomes, ser nomes, pessoas que nós conhecemos. Eu perdi pessoas próximas. E a gente não sabe como vai terminar. E a pandemia deu reflexo político, social, econômico e jurídico. Tudo que nós passamos, não tenha dúvida, aqui mesmo, até parabenizo a escola, doutor Manuel Jorge, pela disponibilidade e coragem de fazer um evento presencial, porque não é fácil na situação que nós estamos hoje em dia. Nós fizemos no final do ano passado uma prova oral, doutora Fabiana, a prova oral em que eu estava na mesa para procurador e procuradora do trabalho, presencial. E foi um verdadeiro, uma vitória, porque a coragem de quem fez, dos examinadores, dos participantes, e eu posso dizer, foi um sucesso, porque não houve adoecimento, houve sim, a finalização 42 aprovados, né, que espero que a gente possa dar posse a todos. A crise entre os poderes é uma realidade, porque há necessariamente tensão entre relações humanas. Nós começamos isso em casa. Nós temos crises nas relações entre pais, filhos, entre pessoas, entre trabalhadores, entre empregadores. Então, há uma tendência natural em que dois espaços, quando são divididos, há um espaço comum que gera crise. Então, isso que está acontecendo hoje acontece sempre quando você tem uma decisão do judiciário que interfere no legislativo e no executivo. A dificuldade é saber o grau dessa tensão. Então, se a tensão for forte, há uma reação maior. E aí se questiona a questão do ativismo judicial, né? Que, ou seja, pode o Poder Judiciário interferir no legislativo e no executivo? Pode, deve. Porque também tem a interferência do executivo e legislativo no próprio judiciário. É a questão dos freios e contrapesos. Nós temos que ter uma sociedade. Nós somos uma República Federativa do Brasil. Nós não somos ilhas. E os poderes também não. Eles são harmônicos e independentes. Está na Constituição Federal. Então, a crise entre os poderes executivo, legislativo e judiciário está vinculada a esse cenário brasileiro. E essa tensão, ela atinge os direitos sociais, atinge os direitos individuais. E isso acontece sim. O controle de constitucionalidade, sem querer dar aula, né, isso vai ser em relação aos nossos palestrantes, no Brasil ela tem um caráter híbrido, é difuso, isso é incidental, o judiciário, qualquer membro do judiciário pode fazer esse controle numa ação concreta, no caso concreto, e em que tem apenas um caráter especial e declarativo. No caso do direito das decisões constitucionais do concentrado, do controle de constitucionalidade concentrado, aí ele não, vai se questionar diretamente a lei. E como diz Kelsen, numa equivalência entre a validade e a eficácia, ela tem natureza constitutiva. E tem doutrinadores que dizem não, todas têm natureza constitutiva. Eu entendo que todas têm natureza constitutiva. Mas esse controle de constitucionalidade está em crise? Sim.
está em crise porque hoje as relações humanas estão em crise. No momento em que nós temos empregadores que estão com as empresas que fecharam, estão reabrindo, empregados dispensados, demitidos, nós temos uma massa de 14 milhões de desempregados. Nós temos uma legislação hoje muito reativa. Eu acabei recente de buscar o Senado Federal, a doutora Fabiana, o doutor Duarte, para que a gente pudesse evitar a mini-reforma. E graças a Deus, a gente, e ao trabalho efetuado não só conosco, mas de outras entidades, o Senado espancou essa mini-reforma com medida provisória. Então, de qualquer maneira, doutor Manuel Jorge, eu só agradeço dizer que o Ministério Público do Trabalho, junto, não tenho certeza que o Ministério Público Militar, Distrito Federal e todos os demais ramos, estamos aqui na parceria com a Escola Superior, que é a nossa escola. Eu digo que é a primeira vez que eu vim nessa escola, porque eu não conhecia esse lado novo da escola, eu conhecia o antigo. E parabenizo, está muito bonito, parabenizo o doutor Augusto Aras, o presidente do nosso Ministério Público da União, que é o Procurador-Geral da República. Eu posso dizer que a gente tem orgulho, sim, de pertencer ao Ministério Público da União. Eu tenho muito orgulho dos meus 28 anos como procurador. Então, obrigado a todos e a todas. Tenham um bom e excelente evento e sejam muito bem-vindos. Né? Faço essa expressão, doutor, porque eu me sinto em casa. Obrigado. Minha cara, doutora Fabiana Costa Oliveira Barreto, liderança do Ministério Público Federal e Territórios, liderança forjada na trajetória, na competência e na seriedade. Meu caro doutor Jaime de Cássio Miranda, cuja atividade no Ministério Público e, principalmente agora, no Conselho Nacional do Ministério Público, tem sido destacada e por todos reconhecida. Meu caro colega do Ministério Público do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, uma liderança do Ministério Público, cujo trabalho, embora começando, já está sendo muitíssimo elogiado. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Meu caro Carlos Vinícius Alves Ribeiro, nosso incansável e competentíssimo secretário, esta escola deve muito a Vossa Excelência, meus cumprimentos. Senhores e senhoras presentes, meu caro ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues, cara desembargadora federal do Trabalho, Morgana de Almeida Richa, meu caro professor da PUC do Paraná, Flávio Pancieri, senhores e senhoras, uma escola é sobretudo, espaço de alteridade, pluralismo e diversidade. Uma escola é, sobretudo, um espaço de alteridade, fundamentalmente porque, mais do que informar, uma escola forma. E essa formação, que é um atavismo que se prende à razão de ser e de existir de toda escola, somente pode se desenvolver a partir do momento em que pessoas estão com pessoas. Essa razão pela qual a Escola Superior do Ministério Público da União, tomando e adotando todos os estritos e rigorosos cuidados sanitários, resolveu, pela realização desse seminário, controle de constitucionalidade e crise, controle de constitucionalidade em crise. Porque é necessário buscar compreender e apresentar respostas às questões constitucionais candentes que movem o nosso tempo. E que questões constitucionais candentes são essas hoje do nosso tempo? Em primeiro lugar, o impasse, a crise que se desenvolve entre os poderes na medida que a própria Constituição Federal estabelece que são poderes independentes e harmônicos entre si, o judiciário, o executivo e o legislativo. Presumivelmente porque
O Brasil carece de cultura constitucional. Ao carecer de cultura constitucional, nós não temos, infelizmente, ainda a possibilidade de buscar, mediante a adoção de soluções maduras, as justas medidas para os impasses institucionais que se apresentam. Uma escola superior de Ministério Público não pode se postar indiferente a um quadro no qual todos observam a existência de um conflito entre poderes da República. É necessário examinar se o controle de constitucionalidade está ele mesmo em crise ou se o controle de constitucionalidade é um instrumento para a consolidação e aprofundamento mesmo dessa crise. Por isso, a Escola Superior do Ministério Público da União, contando com a prestigiosa presença de todos que aqui estiveram à mesa, dos senhores e das senhoras, tem a convicção de que, mediante a discussão de tema tão importante e atualíssimo e apresentação de suas soluções, cumpre de modo inegável o seu objetivo institucional. Por isso, agradeço aos senhores e senhoras, a todos os presentes e desejo um excelente seminário. Muito obrigado.